Não vamos estender muito nessa devocional, para que o nosso reverendo, o palestrante da noite, tenha a oportunidade de usar o tempo aí que lhe for necessário. Segue da mesma forma, viu? Nós abrimos um link, estamos aí a 15 minutos desse link, mas temos um segundo, o qual foi compartilhado com os amados. Quando o reverendo der aquela pausazinha, o link ele fechar, nós migraremos aí para o segundo link, e lá o irmão fica à vontade para usar também o tempo que assim for preciso, tá bom? Nesse momento eu gostaria de dizer que tenho um grande carinho pelo reverendo Alain René. O Senhor nos deu a oportunidade de termos uma amizade muito próxima, né? Nós trabalhamos um bom tempo juntos ali na extinta FM Cidade, também FM do Povo, né? Na época eu fazia locução e Alain era o nosso operador de áudio, uma pessoa muito dedicada em tudo que faz, sempre não se contentando com aquilo que conhecia e procurando fontes e mais fontes para obter ainda mais conhecimento. Aí resolveu destinar o seu tempo, o seu conhecimento e a sua capacidade na obra do Senhor. Nós louvamos pela vida do amado, agradecemos pela forma com que aceitou o nosso convite, e é um prazer enorme para a gente contar com a sua pessoa também envolvida aqui nesse projeto da Confederação Sinodal de Homens do Sínodo Interiorano. Nesse momento, meu amado, sinta-se à vontade, viu? E mais uma vez, é um prazer tê-lo com a gente. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Permitam-me começar falando da minha grande alegria de poder estar com vocês aqui, ainda que virtualmente, ainda que através do Google Meet. Quero agradecer aí ao nosso irmão Marinho pelo convite. Na verdade, sempre que há um convite aí para participar de alguma coisa com vocês do meu estado natal, então esses convites normalmente eles me balançam muito, né? Não há como dizer não, não há como não aceitar, né? Para mim é sempre uma grande alegria poder estar com o pessoal aí do meu torrão, do meu estado e da minha cidade natal também. Então, meu desejo, né, após a minha gratidão, é que Deus nos abençoe nesse momento. Também fiquei muito feliz pelo tema que os irmãos têm trabalhado ao longo desses encontros que têm acontecido. Louvo a Deus pela preocupação em trabalhar o nosso GTSI, também a nossa confissão de fé. E quanto a isso, irmãos, o que eu desejo trabalhar com vocês nesta ocasião é exatamente o assunto relacionado aos nossos símbolos de fé, o assunto relacionado à nossa confissão de fé e aos nossos catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo de Westminster, tá? Então, a minha intenção nessa ocasião não é fazer uma exposição desses documentos, mas na verdade, trabalhar com os irmãos razões pelas quais, ou os motivos pelos quais esses documentos não só existem, mas os motivos pelos quais a nossa igreja os adota, tá? Os motivos pelos quais eles são os nossos símbolos de fé. E eu creio que, na verdade, eu não sei se já é do conhecimento dos irmãos, eu acredito que sim, mas agora, no último Supremo Concílio, em julho, final de julho deste ano, o documento 16, né, a resolução de número 16 do nosso Supremo Concílio, ela estabelece que não somente os pastores, não somente os oficiais da igreja, mas também os membros da igreja, para serem recebidos na comunhão da igreja, eles devem subscrever integralmente os nossos símbolos de fé, tá? Então, a subscrição integral, a aceitação integral desses documentos é uma exigência também agora para os membros, tá? Não somente para os oficiais. Então, em razão dessa exigência, convém saber por que que nossa igreja adota esses documentos e por que que nós os subscrevemos, tá bom? E eu queria iniciar convidando os irmãos simplesmente a abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 4, onde nós vamos encontrar
a mais antiga, ou a mais primitiva, por assim dizer, confissão de fé, que é aquela que é conhecida como o Shema de Israel. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, é até uma passagem bem conhecida, tá? O Senhor Deus, ele vai dizer o seguinte: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa afirmação que nós encontramos aí em Deuteronômio, meus irmãos, ela é, por assim dizer, a mais antiga confissão de fé, ou a mais primitiva confissão de fé que nós temos nas Sagradas Escrituras. Ela traz aí uma afirmação acerca de quem é Deus, tá? Da identidade do verdadeiro Deus. Perceba aí que quando Moisés diz o Senhor, e essa palavra Senhor, ela aparece com todas as letras maiúsculas, isso significa que no original o nome Yahvé ou o nome Jeová está sendo usado. Então, quando Moisés faz essa afirmação, você vai ver essa confissão de fé dando a você a identidade do verdadeiro Deus. O único Deus, o verdadeiro Deus é Yahvé, não é outro Deus, não há outro Deus além dele. Essa confissão de fé, ela também dá a você a unicidade e o caráter único de Deus, tá? O Senhor, nosso Deus, é o único. Então, Yahvé, ele é único, não há ninguém que lhe seja igual, não há ninguém que lhe seja comparável, não há ninguém que seja como o Senhor. Então, em razão daquilo que esse versículo diz a respeito de Deus, é que nós temos aí uma perfeita confissão de fé, a mais antiga, a mais primitiva das confissões de fé, a partir da qual todas as outras vão se derivar e a partir da qual todas as outras vão se basear. Então, é importante entender, meus irmãos, que quando nós falamos de documentos, né, de símbolos de fé, confissões de fé, primeiro você vai encontrar inúmeras igrejas, vocês mesmos aí no Ceará, nas cidades de vocês, a igreja presbiteriana, ela vai estar muito provavelmente, ao redor dela vão existir muitas outras igrejas que vão dizer não possuir nenhuma confissão de fé. Tá? Então, de um lado você tem a igreja presbiteriana com uma confissão de fé, e do outro lado você vai ter aí inúmeras igrejas que não possuem nenhuma confissão de fé. E muitas vezes, essas mesmas igrejas, elas vão nos acusar de possuir o que elas chamam de papa de papel. Não sei se algum dos irmãos já testemunhou esse tipo de acusação, tá? Mas é relativamente comum que essas igrejas nos acusem de termos um papa de papel, uma expressão aí para fazer referência aos nossos símbolos de fé. Você vai encontrar muitas vezes pastores de outras igrejas, tá? Que vão dizer algo como, por exemplo, essa pessoa aponta para a Bíblia e vai dizer, olha, esta aqui é a minha única confissão. Então, é só dela que eu preciso. Eu não preciso de nenhuma confissão de fé, eu não preciso de nenhum credo, eu preciso apenas da Bíblia. O que é mais triste é que você vai encontrar essa postura não apenas em pastores e membros de outras denominações, mas, lamentavelmente, em muitas ocasiões, essa postura ela pode ser percebida até mesmo em membros e em oficiais da nossa igreja. Tá? Então, muitas vezes, eles acabam esposando a ideia de que não precisam de nenhuma confissão de fé, a única coisa que precisam é da Bíblia, como se a Bíblia e a confissão de fé fossem, então, antagônicas, como se elas fossem opostas. Isso se dá, irmãos, porque a nossa época, tá? Ela é conhecida por aquilo que alguns pastores vão chamar de anticonfessionalidade. Então, a nossa época, ela é marcada por essa postura contrária às confissões de fé. Muitas vezes as pessoas acham que um dos lemas da reforma que nós valorizamos tanto, que é o Sola Escritura, ensina que nós não devemos ter nenhuma outra autoridade além da Bíblia. Então, muitas vezes nós dizemos, não, nós somos defensores do Sola Escritura. Nós cremos apenas na Escritura.
A Escritura é a nossa única autoridade. E por isso, nós não podemos ter nenhuma outra autoridade. O que ocorre é que quando nós argumentamos assim, nós estamos errando. Nós estamos trabalhando no erro. Porque, permitam-me dizer aos irmãos, que quando os reformadores ensinaram o sola escritura, eles nunca tiveram a intenção de ensinar que a escritura sozinha é a nossa única autoridade, em detrimento dos antigos credos e em detrimento das confissões que foram escritas a partir da Reforma Protestante. O sola escritura, meus irmãos, ele não vai ensinar a você que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Então, assim, essa afirmação ela pode parecer um pouco estranha, mas vai começar a fazer mais sentido para você a partir de agora. O que o sola escritura de fato ensina é que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, é a única autoridade infalível da igreja. É isso que a doutrina do sola escritura vai nos ensinar. A única autoridade perfeita, a única autoridade inerrante, a única autoridade infalível, a única autoridade inspirada é a Bíblia Sagrada, é a Escritura Sagrada. Mas dizer isso não é a mesma coisa que dizer que a Bíblia é a nossa única autoridade. Nós temos outras autoridades, nós recebemos outras autoridades. O Senhor deu outras autoridades que estão abaixo da Escritura, mas que também são importantes para a nossa caminhada cristã, também são importantes para a nossa vida cristã. Então, a nossa confissão de fé e os nossos catecismos, eles são autoridades. É verdade que são autoridades subordinadas à autoridade perfeita e maior que é a Sagrada Escritura. Tá? Mas, de imediato, irmãos, nós já deveríamos tirar da nossa cabeça qualquer pensamento que, no mínimo, sugira que, porque nós temos a Bíblia, confissões de fé, catecismos, credos, são coisas desnecessárias. O que eu desejo observar com os irmãos agora, queridos, é que não apenas esses documentos são permitidos pela palavra de Deus, não apenas é possível que você tenha confissões e catecismos junto da Escritura, mas, na realidade, a Escritura Sagrada exige que esses documentos, ela ordena que esses documentos sejam escritos para funcionarem como resumos da verdade bíblica, para nos ajudarem como resumos, como sistematizações, como exposições da verdade que nós temos na Sagrada Escritura. Ainda para ajudar você a entender essa relação entre a Bíblia e a nossa confissão de fé, eu gosto muito de uma ilustração, irmãos, que foi usada há muito tempo por um pastor holandês chamado Herman Bavinck. Herman Bavinck, ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia, ela não é um livro de teologia sistemática, tá? Significa dizer que você lê a Bíblia, mas você não encontra todas as doutrinas que a igreja confessa, todas as doutrinas que historicamente são ensinadas pela fé cristã, você não encontra essas doutrinas já todas ali organizadas e sistematizadas. Nós erramos muitas vezes porque nós tratamos a Bíblia como se a Bíblia fosse uma enciclopédia. Os irmãos sabem o que é uma enciclopédia, tá? Uma enciclopédia é um livro no qual você pode examinar assuntos que estão divididos ali de acordo com os seus nomes. Então, se você deseja saber algo sobre, por exemplo, a Reforma Protestante, basta que você localize o volume lá da letra R, você abre esse livro e você vai procurar lá a palavra, a expressão Reforma Protestante, e ali você já vai encontrar todas as informações organizadas, sistematizadas, para que você entenda, então, o que foi a Reforma Protestante. Se você deseja saber o que é mecânica ou o que é agricultura, basta que você procure os volumes correspondentes a essa letra. Se você deseja entender o que é agricultura, basta pegar o volume 1, localizar a palavra agricultura, e lá você já vai ter todas as informações que são essenciais, as informações que são básicas sobre esse assunto. Mas a Bíblia, ela não é uma enciclopédia. As nossas doutrinas, aquilo em que nós cremos, você não tem sistematizado da Escritura.
Então, pastor Herman Bavinck, ele vai dizer que a Bíblia é como uma mina de ouro. O ouro está lá. O metal precioso, o metal valioso está todo lá. Mas alguém precisa trabalhar para extrair esse ouro. Quem vai fazer isso é a igreja. É a igreja quem vai manusear essa mina. É a igreja que vai adentrar essa mina e extrair o ouro. Uma vez que o ouro é extraído, esse ouro vai ser trabalhado. E foi isso que a igreja fez ao longo de pelo menos 2000 anos nos chamados concílios. Começando pelo concílio de Jerusalém, que você pode ler na sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Então, ela vai trabalhar essas informações da Escritura, essas afirmações que você encontra na Bíblia, ela vai trabalhar nos concílios e ela vai, então, transformar esse ouro retirado ali em moeda circulante, em dinheiro circulante. Obviamente, isso é uma ilustração para as doutrinas ou os credos e as confissões que nós temos. Então, essa é a função de uma confissão de fé. Tá? Ela vai apenas expressar a doutrina que é ensinada pela palavra de Deus. Tá? E, meus irmãos, outro detalhe ainda muito importante, tá? Isso aqui precisa ser bem enfatizado, ainda mais porque eu percebo que eu estou aqui entre oficiais, né? Pelo menos boa parte dos irmãos aqui é de oficiais. Nunca é demais enfatizar que a nossa igreja, ela é uma igreja confessional. Então, todos nós somos membros de uma igreja explícita e publicamente confessional. Então, ela adota de maneira pública e oficial documentos que foram produzidos pela Assembleia de Westminster ali no século XVII. E ela recebe esses documentos como resumo da Bíblia em pontos centrais, como quem é Deus, quem é Cristo, o que significa ser salvo, o que significa a justificação e assim por diante. No que diz respeito aos pastores, presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua relação, a relação dos oficiais com esses documentos, ela pode ser resumida por aquilo que um pastor disse em determinada ocasião. Esse pastor disse o seguinte: quando eu me tornei ministro do Evangelho, eu fiz um voto solene a esse respeito. Isso aponta para outro aspecto de ser confessional. Os meus votos se conectam a uma estrutura de governo eclesiástico de tal maneira que, se eu me encontrar ensinando algo incoerente com o que eu me comprometi a guardar, eu posso e devo ser responsabilizado. Se necessário, nas piores situações, eu posso até ser removido do ofício público na igreja. O que ele está dizendo aqui, irmãos, para os irmãos compreenderem melhor, é o seguinte: eu vou usar o meu próprio caso. Eu fui ordenado no dia 7 de janeiro de 2007. E no ato da minha ordenação, eu fiz um voto solene. Em uma das perguntas que eu respondi, eu disse que eu recebia e adotava sinceramente a confissão de fé e os catecismos da igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Então, quando isso me foi perguntado, eu disse, sim, eu recebo. Então, o que esta fala do pastor quer dizer é que eu estou debaixo de um juramento que, por amor a Deus e em obediência ao terceiro mandamento, eu devo cumprir. Porque no dia em que eu passar a não acreditar naquilo que a confissão e os catecismos ensinam, então, por dever de consciência e por questão de coerência, eu preciso dizer isso ao meu presbitério. Eu preciso fazer com que o meu presbitério saiba disso. No dia em que eu passar a ensinar uma doutrina que não seja a doutrina ensinada nos nossos símbolos de fé, eu posso até ser removido do pastorado da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que é verdade em relação a mim, a nível de presbitério, é verdade em relação a presbíteros e diáconos a nível do conselho da igreja local. É verdade agora a nível de membros, também a nível de igreja local.
Então, a nossa igreja, ela é uma igreja explícita e publicamente confessional. Quando nós fomos ordenados ou quando somos recebidos como membros, nós fazemos um juramento, nós fazemos um voto solene de receber esses documentos como expressão daquilo em que não somente a nossa igreja, mas também aquilo em que nós cremos, tá? Então, por isso, nós devemos olhar para esses documentos, não igualá-los à Bíblia, não entender que eles são exatamente o que a Escritura Sagrada é, mas entender que, por estarem subordinados à Bíblia e por ensinarem aquilo que é bíblico, nós devemos nos submeter a eles e devemos recebê-los. Tá? Entendido isso, irmãos, eu quero tratar com os irmãos, então, dos fundamentos bíblicos disso. Porque uma coisa é eu chegar aqui diante dos irmãos e dizer que a nossa igreja é uma igreja confessional, que nós temos deveres em relação a esses documentos, que nós temos obrigações em relação a eles, mas outra coisa é nós entendermos como a Bíblia vai fundamentar isso, ou como a Bíblia vai ensinar que esses documentos eles são necessários, tá? Então agora eu quero abordar 2 pontos com os irmãos para nós entendermos por que uma confissão de fé e catecismos, tá? Por que confissões de fé são necessárias para a nossa caminhada cristã? E o primeiro ponto que eu desejo trabalhar nessa ocasião é a igreja como uma instituição detentora de autoridade, ou a igreja como uma instituição que detém autoridade. E o que isso significa, então, para a questão das confissões de fé, tá? Primeiro, irmãos, a nossa época, como eu já mencionei no início, ela é uma época anticonfessional. Então, as pessoas normalmente, ou pelo menos a grande maioria delas, vai se opor a confissões de fé. Essa oposição, ela pode ser explicada por um problema anterior, e um problema que caracteriza a nossa sociedade de modo geral, que caracteriza principalmente a nossa geração. É bem possível que os irmãos já tenham se deparado com isso aí nas suas igrejas locais, mas a nossa sociedade, ela é caracterizada por uma suspeita generalizada em relação às autoridades institucionais. Significa que a nossa geração é uma geração contra toda e qualquer autoridade, tá? Então, as pessoas, elas simplesmente, elas não querem que uma instituição exerça autoridade sobre elas. Elas querem viver as suas vidas da forma como bem entenderem. Elas não desejam uma instituição que exerça autoridade sobre elas, regulando a sua caminhada e disciplinando-as quando fizerem aquilo que é contrário à palavra de Deus. O espírito da nossa geração hoje é bem semelhante ao espírito daquela geração que viveu durante a época dos juízes. Os irmãos vão lembrar aí de como o livro de Juízes termina, né? O que diz o último versículo do livro de Juízes? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto, né? Cada um vivia da forma como bem entendia. Cada um fazia aquilo que dava na sua telha. Então, essa é uma característica da nossa geração. É uma geração que é contrária a toda e qualquer autoridade. E aí, veja, os credos, as confissões, por definição, são documentos portadores de autoridade. Credos e confissões, irmãos, são declarações feitas por instituições, no caso, igrejas, e esses documentos derivam a sua autoridade prática da ligação que eles têm com essas instituições. Então, as nossas confissões, elas derivam a sua autoridade, primeiramente, da Escritura e também do fato de serem confissões ligadas à igreja. Um dos grandes problemas com essa postura, se você pensar, por exemplo, em adolescentes, em jovens, que normalmente são mais se colocam contra as autoridades hoje, você vai ver que essa rejeição às autoridades, ela na realidade é bem seletiva. Então, os nossos jovens, eles não rejeitam toda e qualquer autoridade. Eles, na verdade, selecionam as autoridades às quais eles se submetem. Muitas vezes, eles rejeitam aquelas autoridades que foram instituídas por Deus, pai, mãe, né?
a igreja, tá? E eles se submetem a outras autoridades, celebridades, tá? Artistas vazios e mal informados. Então, eles rejeitam as autoridades que Deus instituiu, mas têm, então, as suas mentes e os seus corações formados por outras autoridades que eles escolhem, como as celebridades da nossa época, que ensinam apenas aquilo que é contrário a Deus, que é contrário à palavra de Deus. No entanto, irmãos, a Bíblia, ela vai nos ensinar que a igreja ela possui autoridade. E que parte da autoridade da igreja reside em ela passar a verdade de uma geração para a próxima geração por meio de estruturas de poder estabelecidas. Então, quando o Novo Testamento fala a respeito da igreja, meus irmãos, o Novo Testamento, ele vai dizer que a igreja tem a responsabilidade de passar de uma geração a outra o depósito da fé, a verdade apostólica, o modelo das sãs palavras. E isso é feito por meio de declarações de fé. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias aí numa passagem bem interessante. Certamente os irmãos já leram essa passagem inúmeras vezes, que é a passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, que é aquela passagem onde o apóstolo Paulo está apresentando as qualidades, as características que devem ser buscadas nos homens que exercerão presbiterato na igreja. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, eu vou pedir a um dos irmãos, tá, que por gentileza leia esse versículo aí para nós. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para o ensino. Vejam só. Obrigado, meu irmão. Observem essa última qualificação, essa última característica do verso 2. Paulo vai dizer assim, olha, é necessário, portanto, que o bispo seja. E aí no final do verso 2 ele diz, apto para ensinar. Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos que desejarem falar podem ficar à vontade, tá? Eu queria ouvi-los também agora. Quando Paulo diz que é necessário que o bispo, ele precisa ser, não é opcional, tá? Isso aqui não é uma sugestão. Paulo não está dizendo, olha, seria bom, tá? Seria bom que o presbítero fosse apto para ensinar, tá? É bom que ele seja capaz de ensinar, que ele seja apto para o ensino. O que Paulo, na verdade, está dizendo é que é necessário, isso não é negociável, tá? Não é só uma sugestão. Então, é estritamente necessário que o presbítero, que o bispo seja apto para ensinar. O que significa esse apto para ensinar? Um de cada vez para não virar tumulto. O que seria apto para ensinar, irmãos? O irmão tenha conhecimento, né? Para o suficiente para repassar, para ensinar, para pregar, para conduzir. Conhecimento do quê? Tocou num ponto interessante. Que conhecimento ele deve possuir? Conhecimento da verdade, da palavra, biblicamente. Exatamente. Um dos pontos o quais faz com que a gente esteja trazendo essa série de palestras é justamente isso. Compreendemos que é necessário um conhecimento muito maior. Eu, às vezes, nas escolas dominicais, como jovens, eu citava o seguinte dizer, porque, às vezes, quando estudamos na nossa infância, a gente percebia quando o professor ele ia preparado, né, para transmitir aquele conteúdo, né, que ele queria. E muitas vezes você percebia que nem ele entendia aquilo que ele estava repassando. Então, eu acho que o preparado para ensinar se diz respeito a isso. Conhecimento, biblicamente, para que você realmente consiga transmitir com excelência aquilo em que os seus ouvintes precisam. Você tocou num ponto muito interessante, Marinho, porque, veja, existiram já outras ocasiões nas quais eu fiz essa pergunta.
E aí, normalmente, as pessoas dizem, olha, a pessoa apta para ensinar é a pessoa que tem uma boa didática, tem uma boa desenvoltura no ensino. E interessante é que a palavra que Paulo usa aqui para apto para ensinar é a palavra didácticos, né? Então, ao pé da letra, é alguém que seja didático. Então, alguém que tenha uma didática de ensino, que transmita bem o conteúdo, mas não é só isso. Tá? Pense, por exemplo, em alguém que é extremamente didático, é extremamente claro naquilo que fala, tem uma capacidade extraordinária de passar para os seus alunos ou passar para os seus ouvintes aquilo em que ele acredita, no entanto, é um herege. Então, é alguém que tem uma capacidade extraordinária de passar mentira, de ensinar mentira, de ensinar o erro. E ao longo da história da igreja, muitos homens surgiram assim. Um dos primeiros hereges, e ele é considerado, na verdade, como o heresiarca da história da igreja, o maior herege que a igreja já teve, um homem chamado Marcião. Só para os irmãos terem uma ideia, quando ali no segundo século ele chegou na igreja de Roma, uma das coisas que fez com que ele com que ele alcançasse proeminência, com que ele se tornasse alguém importante na igreja de Roma, foi justamente a capacidade dele de se expressar, né? A oratória, a boa retórica. Então, isso rapidamente fez com que ele alcançasse uma posição de importância. Mas só para vocês terem uma ideia, Marcião, em 2 ocasiões, ele se encontrou com um bispo, um discípulo do apóstolo João, um homem chamado Policarpo. Eles se encontraram uma primeira vez, 10 anos depois, eles se encontraram novamente. 10 anos, quando eles se encontraram pela segunda vez, 10 anos depois, Marcião chegou para Policarpo e disse assim: eu acredito que o Senhor não lembra de mim. E Policarpo disse assim: lembro, eu lembro de você. Não há como esquecer do brilhante orador que é o primogênito de Satanás. Pesado, né? Mas Marcião era alguém conhecido exatamente pela sua didática, pela sua oratória, pela sua retórica. Então, quando Paulo vai dizer que é necessário que o bispo seja apto para ensinar, ele tem em vista algo além, ou algo mais que a simples didática. Ele tem em vista justamente o conhecimento, ou o tipo de conhecimento. O conteúdo que vai ser ensinado por esse homem. Então, Paulo está dizendo aqui, na realidade, meus irmãos, que o presbítero ele deve ser apto para ensinar um conteúdo em particular, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Doutrina e governo estão conectados na pessoa do presbítero. O presbítero precisa ser capaz de ensinar, mas ele precisa ser capaz de ensinar a doutrina correta. O conceito bíblico de presbítero está conectado à capacidade de ensinar a verdadeira doutrina e refutar aqueles que ensinam a falsidade. Vejam como Paulo também fala sobre isso na carta a Tito. Abram lá, Tito, capítulo 1, verso 7 e verso 9. Tito, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. No início do verso 7, Tito, capítulo 1, verso 7. Tá? Tito 1, verso 7. Paulo vai dizer assim: porque é indispensável que o bispo seja. Aí você vai agora para o verso 9, onde ele diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o bispo precisa ser apegado à palavra fiel. Ele precisa ser capaz de exortar pelo reto ensino e também convencer aqueles que estão no erro. Além disso, irmãos, vejam no início do capítulo 2, no verso 1, aí mesmo em Tito, quando Paulo vai dizer, ele falando a Tito, ele vai dizer: tu, porém, fala o que convém a quê? A sã doutrina. Então vejam o que é esperado do presbítero.
fala o que convém à sã doutrina. No verso 16 do capítulo 1, Paulo vai falar daqueles que diziam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras. E Paulo vai dizer então a Tito que Tito tem que ser diferente. Tito não pode ser conhecido por ser como alguém que diz conhecer a Deus, mas que nega a Deus pela maneira como vive. Tito precisa ser conhecido, na realidade, como alguém que fala aquilo que convém à sã doutrina e que vive de maneira piedosa. Isso vai nos ensinar, meus irmãos, que vocês que são oficiais, vocês têm a responsabilidade, vocês receberam de Deus a responsabilidade pelo amadurecimento doutrinário do povo de Deus. O amadurecimento doutrinário do povo de Deus é confiado, em especial, a homens da igreja local, homens particulares, que são distinguidos, entre outras coisas, pelo conhecimento doutrinário que possuem e pela capacidade de transmitir o ensino. Às vezes, nós desmerecemos doutrina, mas, meus irmãos, doutrina era algo tão importante para o apóstolo Paulo, que Paulo vai dizer que para que alguém seja salvo e para que alguém pertença à igreja, esse alguém precisa não somente crer, mas ele precisa confessar e ele precisa fazer uma confissão doutrinária específica. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, no verso 9 e no verso 10. Veja exatamente como Paulo vai dizer que para que alguém seja salvo, ele precisa fazer uma confissão doutrinária específica. Não basta que ele diga, eu creio. Mas esse eu creio precisa ser acompanhado de uma doutrina. Precisa ser acompanhado de uma confissão doutrinária. Romanos 10, verso 9 e verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, observe. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja o conteúdo. É preciso que a pessoa diga, Jesus é Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A segunda confissão aqui é, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio na realidade da ressurreição. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Percebam, irmãos, que aqui há duas crenças e duas confissões doutrinárias que se fazem necessárias. A primeira é Jesus é Senhor. A segunda, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vejam que a doutrina, em termos de crença e conteúdo, é importante para essa profissão de fé. A ligação da membresia da igreja com doutrina também vai ficar claro quando você lê Romanos, capítulo 16, verso 17. Veja que aqui Paulo mostra o que leva uma pessoa a ser disciplinada, o que leva uma pessoa a ser excluída da igreja. Abra lá, Romanos, capítulo 16, verso 17. Um dos irmãos leia, por gentileza. Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Irmãos, percebam bem o que é que Paulo está dizendo aqui. Às vezes a gente diz assim, olha, esse negócio de doutrina só divide, né? Doutrina divide. Mas veja que Paulo vai dizer aqui que não é doutrina que divide. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que na realidade o que promove divisão, o que promove escândalo, é quem anda em desacordo com a doutrina apostólica. Eu vou ler de novo. Paulo diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, o que provoca divisão e escândalo na igreja, irmãos, é quando alguém passa a andar em desacordo com a doutrina apostólica. Paulo termina dizendo que essas pessoas devem ser evitadas, nós devemos nos afastar delas, porque elas se desviaram, elas abandonaram o verdadeiro ensino, e esse abandono do verdadeiro ensino é a fonte de divisão. Desviar-se da sã doutrina de acordo com a palavra de Deus significa ser divisivo, significa ser escandaloso, significa deixar de pertencer à igreja.
Então fica claro, irmãos, por tudo isso, que a autoridade dos presbíteros de uma igreja é o que nós chamamos de uma autoridade ministerial e declarativa. Isso quer dizer que os irmãos que são oficiais possuem autoridade na medida em que vocês são fiéis ao chamado para transmitirem a doutrina apostólica de maneira correta, com fidelidade. Então, o primeiro ponto que eu desejo trabalhar com os irmãos é a igreja, tá? E no caso aqui representada pelos seus oficiais, como uma instituição que é detentora de autoridade. A grande questão agora é, qual é a ligação dessa autoridade dos presbíteros com a nossa confissão, ou com as confissões de maneira geral? Isso vai nos levar ao nosso segundo ponto. E aí, Marinho, eu vi aqui que já chegou o aviso há algum tempo de que restam 3 minutos, tá? Eu acho que seria o caso, então, de a gente ir para o segundo link e trabalhar o segundo ponto já por lá. Tá bom? Encontramos como o modelo apostólico das sãs palavras. Tá? Veja, nós lemos há pouco que Paulo vai dizer que é necessário que o bispo seja apto para ensinar. Nós podemos perguntar, então, por que é necessário que os presbíteros eles sejam íntegros, não apenas na conduta, eles devem ser irrepreensíveis, não somente na sua conduta, mas por que eles também devem ser ortodoxos, ou por que eles devem ser irrepreensíveis também no seu ensino? Para você compreender o motivo, né, de o presbítero precisar ser irrepreensível no seu ensino, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Perceba a responsabilidade que a palavra de Deus dá ao presbítero. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Um dos irmãos, por gentileza, leia. Segunda Timóteo 2:2. Vai nos dizer assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, aqui você tem a razão pela qual é necessário que o presbítero seja íntegro no seu ensino, porque ele tem a responsabilidade de transmitir a uma geração vindoura, de transmitir a uma próxima geração de homens fiéis e também idôneos, aquilo que ele ouviu daqueles que o precederam. Então, ele passa adiante aquilo que ele recebeu, o bom depósito da fé. Irmãos, nós devemos ter em mente que Timóteo, de muitas maneiras, Timóteo é um modelo de presbítero no ensino da igreja. Então, vejam que Timóteo tinha de transmitir para a próxima geração a instrução que ele mesmo recebeu do apóstolo Paulo. Timóteo tinha de ser o meio de manutenção da tradição apostólica, e, por inferência, o presbiterato deve ser, assim, o agente responsável pela transmissão do evangelho de geração a geração. Então, há um conteúdo específico, você deve observar, e esse conteúdo específico, ele precisa ser transmitido às próximas gerações, mas para que isso seja feito da maneira correta, esse conteúdo, ele tem de ser conservado em sua pureza e em sua inteireza. Então, irmãos, no fim da sua carreira, quando Paulo olha para o futuro da igreja, Paulo escreve aqui a sua segunda carta, ele vê que em breve ele mesmo vai falecer, em breve ele mesmo vai partir. Então, Paulo, ele vislumbra o futuro da igreja quando a igreja não mais vai poder contar com a orientação pessoal dos apóstolos. Os apóstolos, dentro em breve, não mais estarão presentes. Paulo vislumbra esse futuro. Então, Paulo instrui a Timóteo sobre como é que os presbíteros devem ser. Quando os apóstolos saírem de cena, os presbíteros serão aqueles responsáveis pelo governo da igreja. Por isso, eles devem ser dessa forma. Eles devem possuir tais e tais características. Eles são agora os encarregados de ensinar a igreja.
Eles são os responsáveis pelo ensino da igreja. E a igreja não pode ser ensinada de qualquer jeito. O ensino da igreja não pode ser feito de qualquer forma. Eles não podem ensinar o que bem entenderem ou o que quiserem. Então, como é que eles devem ensinar? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Abra lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Veja como deve ser esse ensino. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Diz assim, observe. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Veja como Paulo ordena. Mantém o padrão das sãs palavras. Irmãos, vejam quando Paulo fala sobre o padrão das sãs palavras ou o modelo das sãs palavras. A palavra que Paulo usa aqui e que nós temos aí na nossa tradução, traduzida como padrão, vai descrever uma forma, um modelo. E esse modelo, ele tem o objetivo de funcionar como um guia confiável e fidedigno. Então, uma das funções de Timóteo era manter, era conservar. Ele não poderia mudar. Tá? Não havia nada que ele pudesse melhorar. Ele só tinha de manter. E ele deveria realizar essa tarefa logo após a partida do apóstolo Paulo. Então, na prática, meus irmãos, Timóteo tinha a responsabilidade, perceba, de manter o conteúdo exato de tudo que Paulo havia ensinado. Essa era a responsabilidade de Timóteo. Timóteo deveria manter o padrão exato do que o apóstolo Paulo havia ensinado sobre a Trindade, sobre a encarnação de Cristo, sobre a expiação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Timóteo deveria manter o padrão exato do que Paulo ensinou sobre a graça, sobre a depravação humana, sobre a eleição, sobre a justificação pela fé, sobre a santificação, sobre o retorno de Cristo. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que há um modelo apostólico sobre todos esses assuntos. E esse modelo apostólico, ele tem de ser guardado, ele tem de ser mantido, ele tem de ser conservado e em nada modificado. Uma das implicações do que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, meus irmãos, é que, veja, ler a Bíblia é importante, memorizar a Bíblia é importante, mas esse é o mínimo que é esperado de nós na nossa fé cristã. A fé cristã exige mais de nós do que apenas ler a Bíblia ou memorizar textos bíblicos. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Mas nós, irmãos, nós temos um problema por causa do pecado. A Bíblia, nela não há erro, nela não há mancha alguma, mas no nosso coração há uma mácula que faz com que muitas vezes nós a interpretemos equivocadamente. Nós temos uma infeliz capacidade de interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer. Se você parar para pensar a respeito daqueles que na história ficaram conhecidos como hereges, um herege, ele não vai chegar dizendo que nega a Escritura. Hereges não negam as Escrituras abertamente. Irmãos, uma das coisas que os hereges mais usam é justamente a Bíblia. Há vários anos, eu vi uma propaganda de um livro daquela editora da Assembleia de Deus, da CPAD, um livro sobre seitas e heresias que eu achei bem interessante. Era um livro com uma arapuca, né, uma armadilha, e havia uma Bíblia embaixo dessa arapuca. E aí a propaganda dizia assim: as seitas, elas fazem qualquer coisa para pegar você, até usar a Bíblia. Elas usam a Bíblia para pegar as pessoas. Então, hereges, eles deturpam a Bíblia. Eles não repudiam a Bíblia, mas eles distorcem. Eles interpretam a Bíblia da forma como bem entendem. É por isso que esse modelo das sãs palavras é tão importante.
Esse modelo das sãs palavras, meus irmãos, fala de algo mais, além da simples leitura e memorização das Escrituras. Esse modelo das sãs palavras nos ensina também a respeito da correta interpretação das Escrituras, de como as Escrituras devem ser interpretadas de maneira responsável e correta pela igreja. Então você vê aqui que a própria Bíblia, ela vai exigir que nós tenhamos modelos de sãs palavras. Essa é a essência da nossa confissão. Essa é a essência das confissões da época da Reforma. Essa é a essência da confissão que a nossa igreja adota. Se você observar, isso vai funcionar muito bem dentro do contexto das palavras do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Veja aí o verso 9 e o verso 10. Eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Eu vou ler desde o verso 8, quando Paulo diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então veja que Paulo vai instruir Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, no início aí do capítulo 2, logo depois, quando aqui nos versos 9 e 10 do capítulo 1, ele faz uma declaração teológica. O que você tem aí no verso 9 e no verso 10, irmãos, é uma declaração doutrinária. É uma declaração teológica sobre a graça de Deus, sobre aquilo que nós chamamos de cristologia, a doutrina da pessoa de Cristo. Ele fala sobre a pré-existência de Cristo. Ele fala sobre a encarnação, ele fala de soteriologia, ou seja, ele fala de salvação. Então, de acordo com Paulo, essas doutrinas, elas são o evangelho. E Paulo começa o capítulo 2 dizendo, você precisa manter esse padrão. Mantenha o padrão dessas palavras. E esse modelo, meus irmãos, ele tem de ser passado de geração em geração. É por isso que no capítulo 2, verso 15, de 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, essas tradições que foram ensinadas por Paulo, que estavam sendo passadas adiante, meus irmãos, elas precisavam, os cristãos de Tessalônica precisavam permanecer firmes nela. Como é que tudo isso, irmãos, se relaciona com os nossos símbolos de fé? Isso vai nos mostrar por que nós temos uma confissão e dois catecismos. Isso nos mostra o porquê de termos uma confissão e 2 catecismos como resumo daquilo que nós cremos que é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, os credos antigos e as confissões nada mais são do que instrumentos que Deus usa na sua igreja para manter, para conservar o modelo das sãs palavras, das Sagradas Escrituras. Confissões, catecismos são instrumentos valiosíssimos para a conservação da reta doutrina, para a conservação do ensino apostólico. E como é que isso funciona na prática? Eu quero encerrar apenas falando um pouco ainda sobre a autoridade que esses símbolos de fé possuem. Eu mencionei anteriormente, meus irmãos, que nós, ao adotarmos uma confissão e 2 catecismos, nós não estamos negando sola escritura. Eu disse anteriormente que o sola escritura não ensina que nós não podemos usar qualquer coisa além das escrituras, como livros, credos e confissões. O sola escritura também não ensina que a Bíblia é a nossa única autoridade. Eu disse que o que a doutrina do sola escritura ensina é que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, é a nossa única autoridade infalível. Ela é a nossa autoridade final e definitiva.
A Bíblia é a autoridade que julga todas as outras autoridades, mas a Bíblia não é julgada por nenhuma delas. Imaginem então, meus irmãos, que nós não tivéssemos símbolos de fé. Imaginem então que nós não tivéssemos uma confissão, que nós não tivéssemos os nossos catecismos. Imaginem que nós fôssemos daqueles que dizem, nenhum credo, nenhuma confissão, só a Bíblia. Imagine que o seu pastor, ele não adotasse uma confissão. Imagine que os seus presbíteros não se submetessem a uma confissão de fé e aos catecismos da igreja. O que aconteceria na igreja? Irmãos, eu poderia pregar o que eu quisesse. Eu poderia ensinar o que eu desejasse. E ninguém poderia, de repente, me acusar de estar ensinando uma falsa doutrina. Eu não teria de prestar contas a ninguém. Não haveria um padrão público. Não haveria um padrão conhecido pelo qual eu pudesse ser responsabilizado. Se eu viesse a pregar uma falsa doutrina, não haveria nada que pudesse ser confrontado ou que pudesse confrontar aquilo que eu estava ensinando. Alguém pode dizer, mas a Bíblia seria suficiente. Se é assim, não deveria ser suficientemente claro para uma igreja quando alguém começasse a ensinar heresias? Deveria ser. Deveria ser claro quando alguém subisse a um púlpito e começasse a ensinar heresia. O problema, irmãos, é que, como nós vimos há pouco, os próprios hereges usam a Bíblia para fundamentar as suas falsas interpretações e os seus falsos ensinos. Então, os credos antigos e as confissões da Reforma vão nos ajudar na tarefa de manter puro o ensino das nossas igrejas. Eles não são documentos perfeitos, apenas a Escritura o é. Mas a nossa confissão de fé e os nossos catecismos, meus irmãos, eles são documentos historicamente reconhecidos como fiéis àquilo que a Bíblia ensina. Eles são documentos que têm resistido ao teste da história. Ao longo dos séculos, eles têm ajudado o presbiterianismo na tarefa de guardar a fé, de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa confissão e os nossos catecismos são instrumentos que podem ajudar muito os nossos oficiais no ensino da igreja. Quando, de repente, você estiver lendo um trecho da Escritura e aquele trecho, de repente, faz uma declaração que soa complicada a você a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito daquilo que Jesus Cristo fez, a confissão pode nos ajudar a entender o que está sendo dito pela Escritura. Ela pode nos ajudar a interpretar aquilo que está sendo ensinado pela Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, eu encerro com a firme esperança de que, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, todos nós sejamos levados a amar mais e a fazer um uso cada vez maior e mais eficiente dos nossos símbolos de fé. Os irmãos têm estudado aí ao longo dos meses o Guia de Trabalho das Sociedades Internas. Os irmãos têm se interessado em conhecer mais a respeito da nossa confissão. Meus irmãos, isso tudo faz parte do que nós conhecemos como presbiterianismo. E eu encerro apenas citando para os irmãos uma frase do reverendo Boanerges Ribeiro, que foi presidente do Supremo Concílio da nossa igreja em 3 legislaturas. Ele falando de como nós temos uma Constituição e de como nós temos uma confissão de fé e de como esses 2 documentos, eles ensinam o que é ser presbiteriano. O reverendo Boanerges Ribeiro, em 1970, quando ele foi reeleito pela primeira vez no seu discurso de posse, ele disse: ninguém nos obriga a sermos presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. E ser presbiteriano honrado envolve conhecer bem a nossa Constituição, envolve conhecer bem o nosso GTSI, envolve conhecer também a nossa confissão de fé. Que Deus, pois, nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.